Uma boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Hoje estamos tendo a honra e o prazer de receber o Sargento Ferraz. Ele que era comandante da Polícia Militar aqui na nossa cidade, comandou a segurança pública, fez um excelente trabalho aqui à frente da Polícia Militar de Monte Alto. Hoje está em Jaboticabal, mas ficou muito tempo aqui em Monte Alto, fez um excelente trabalho e eu trouxe ele aqui hoje para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, um pouco da sua experiência e também alguns temas polêmicos que ele gosta de abordar e gosta de trazer a sua opinião e seu conhecimento através desses temas. Antes de mais nada, Sargento, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Vai ser um prazer bater esse bate-papo com você aqui. Opa, boa tarde aos ouvintes da cultura. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou aqui de volta, né? Muitas vezes sentei nessa mesa aqui para esclarecer alguns dados, levar as informações às pessoas, prestar contas, né? A gente que funcionário público, prestar contas às pessoas sobre, no caso, segurança pública. E fui muito feliz aqui em Monte Alto. Acredito que a gente fez o que tinha que ser feito aqui na questão de segurança. E é por isso até, acredito, né, que a gente está sendo convidado para voltar aqui. Desde já, um abraço a todas as pessoas que tiveram contato comigo de alguma forma quando eu passei por aqui, os empresários, as pessoas de bem, não é? As pessoas de bem que estavam comigo em todos os momentos, denunciando, passando informações via telefone, e é isso daí. Hoje em Jaboticabal, trabalhando numa função diferente da que eu estava aqui, mas ainda na Polícia Militar, tentando ao máximo aí combater o crime, levaram paz e tranquilidade para as pessoas. Para quem não sabe, o Sargento é um dos responsáveis por hoje eu fazer parte da comunicação aqui da nossa cidade. Eu me lembro que eu fui lá no quartel, pedi para tirar umas fotos da viatura, isso. Eu fazia tudo escrita, onde ele falou, olha, eu tô indo na Rádio Alternativa, que foi a rádio que eu trabalhei anteriormente, você não quer ir lá comigo? Eu falei, não, com certeza. A partir de lá, eu me sentei na frente dos microfones e estou aqui até hoje. Quero te agradecer, muito obrigado por ter acreditado no meu trabalho quando ninguém me via praticamente. Muito obrigado, Sargento. Obrigado, isso mesmo, até fico feliz desta gratidão. Eu me recordo, sinceramente, quando eu estava aqui, muitas pessoas iam lá, tomaram café, conheciam, a gente era novo na cidade, né? E imediatamente começou a desenvolver um trabalho e fomos para as mídias da cidade, né, para a rádio. E, obviamente, as portas se abriram para as informações, as pessoas queriam saber o tempo todo. Eu nunca me esqueço que você apareceu por lá com esse interesse. Falei, poxa, as rádios abrem as portas para nós. Aparentemente você é aquela pessoa do bem, pessoa de bem, né? Não tem nada contra ti, vamos comigo conhecer. E tá aí. Hoje também fico feliz e é bom ver as pessoas trabalhando naquilo que elas gostam, né? Fazendo aquilo que elas gostam, que elas têm vontade. É isso aí. Para você que queira mandar uma pergunta, uma sugestão para o Sargento através das nossas redes sociais, a transmissão está lá no Facebook. Você vai nos ver e também nos ouvir. Você pode mandar um comentário ou pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Sargento, conta um pouquinho da infância. Você nasceu em Jaboticabal? Em qual cidade você nasceu? Conta pra gente um pouquinho da sua infância. Sim, nascido e criado em Jaboticabal, né? Vizinha aqui a Monte Alto, em 1980, faz um tempinho já, estou com 46 anos. Nascido e criado em Jaboticabal, né? Filho de um tratorista e de uma moça, de uma senhora que trabalhava na época na laranja, na roça, né, naquela época, mas porém logo meus pais, aconteceu um fato bem chocante assim, né? Meu pai bem novo, era criança até, ele sofreu um AVC, sofreu um derrame e aí ele acabou ficando paralítico, né? O lado esquerdo dele ficou totalmente paralisado e aí teve que começar toda uma série de dificuldades. Minha mãe foi para ser empregada doméstica, inclusive é empregada doméstica até hoje, ela não quer parar, não quer desistir, já deu tempo de aposentou, mas permanece lá com a família, que ela está há mais de 40 anos na mesma família lá em Jaboticabal. E meu pai, devido a ter sofrido esse AVC, esse derrame, como eu disse, teve o seu lado esquerdo paralisado e aí foi aposentado. Naquela época, acredito que seria, hoje, caberia até a famosa ação judicial, né? Meu pai tinha um bom salário, tratorista na época, até hoje o tratorista tem um salário considerável, mas na época aposentou com um salário mínimo. E aí, passamos algumas dificuldades e tal, mas graças a Deus, sempre tudo deu certo. Meu mãe logo conseguiu um trabalho, logo conseguiu um emprego, e nós começamos a vida. Interessante que devido a este fato do meu pai, ele tinha que ficar em casa, e aí nós começamos a fazer isso aqui, né? Tapeçaria. Reformar sofá, meu pai parado na cadeira de roda lá, começou a fazer uns banquinhos, pegou um sofá de um tio nosso para estar reformando, quer dizer, as pessoas levaram até ele, que não tinha condições, aí foi mexendo. Meu pai sempre foi uma pessoa bem proativa, aprendeu a costurar, tudo, e com isso hoje nós temos uma tapeçaria lá em Jaboticabal. Não atuo mais nela, mas trabalhei nela até no início da minha fase da Polícia Militar, trabalhei nela, foi dali que saiu a casa da minha irmã, a própria tapeçaria, né, que hoje ela tem um barracão,
casa que a minha mãe mora hoje, meu pai já falecido, né? Faleceu em 2006. E minha faculdade, também os estudos da minha irmã, saiu muita coisa dessa tapeçaria que existe até hoje. Não tinha nada para ser tapeceiro, mas devido a esse fato, né, de saúde com o meu pai, ele acabou tendo essa outra situação, e com isso já chama até um detalhe estranho, né? A maioria das crianças crescem com a mãe dentro de casa, né? Então o pai vai trabalhar, a mãe fica em casa, a criança fica, principalmente nessa época, década de 90, mas comigo foi ao contrário, né? Minha mãe ia trabalhar, né? Vai até hoje, como eu disse, pegar doméstica fora de casa, e meu pai ficava em casa num pequeno espaço lá, que ele montou uma tapeçaria bem artesanal mesmo. Então assim, eu sou aquela criança que cresceu mais com o pai do que com a mãe, né? Obviamente minha família sempre unida, mas eu ficava o tempo, eu ia para a escola, voltava da escola, ficava ali com meu pai fazendo banquinho, arrumando, sei lá, trabalhando de alguma forma, ajudando ali com meu pai. Para mim não era trabalho, era diversão. Então desde muito cedo assim eu já tenho esse compromisso de horário, compromisso com fazer as coisas de uma forma mais bem aceitável, né? Tapeçaria é acabamento, e acabamentos são detalhes. Talvez por isso sou uma pessoa que no meu trabalho eu gosto de alguns detalhes sejam bem feitos. Então é isso, essa foi a minha infância, né, como criança. A sua infância passou, toda a infância em Jaboticabal, e quando surgiu esse desejo pela Polícia Militar? Olha, vou dizer que foi um acidente. Durante essa fase criança, né, durante a minha fase de adolescente, eu comecei a praticar esporte, no caso esporte e atletismo. Eu participei de uma competição escolar. Lá eu estudava, nos tempos estudei em escola pública, né? Escola Joaquim Batista, né, em Jaboticabal, e aí eu teve uma competição de atletismo, campeonato escolar, futebol, vôlei, vários, e precisava de uma turma para o atletismo. E aí, um professor nosso, professor Nivaldo, chamou os meninos que jogavam bola, né? Eu, como todo garoto, gostava de jogar futebol, mas nunca tive tanta habilidade assim, por isso que eu tô... Mas eu corria, tinha bastante fôlego. E com isso teve uma competição de 800 metros lá, eu fui correr, ganhei. E aí ele falou, poxa, que bacana. E a partir daí, na prefeitura de Jaboticabal, existe até hoje, os esportes, né, municipais, professores que dão aula lá para diversas modalidades. Eu comecei então a fazer atletismo. Com isso, meu sonho era, depois de muito tempo, cheguei a ser campeão estadual dos 1.000 metros rasos, né? Hoje a corrida é modinha, né? Eu já participo dessa corrida há muito tempo. Cheguei a ser campeão estadual de campeonato escolar dos 1.000 metros rasos, viajei muito, conheci quase que o estado de São Paulo inteiro, viajando até algumas cidades fora do estado, na minha parte de adolescência. E com isso, tomei gosto pelo esporte e queria ser árbitro de atletismo. Não era até futebol, não era nada, queria ser árbitro de atletismo. Por quê? Gostava tanto de viajar. E eu via que a todos os lugares que eu ia, tinha uns árbitros lá, bacana, tá? Falei, poxa, eu acho legal isso, eu quero ser isso. Com isso fui fazer educação física. E aí que entra, você pergunta sobre a Polícia Militar. Eu contei essa história porque a Polícia Militar vai entrar agora. E eu tenho um grupo de amigos, em determinado dia, à noite, na esquina, 2 quarteirões da minha casa, meus grupos de amigos lá, eu fui até lá à noite. Tava já no 2º ano de faculdade, ou 3º. E já era adulto, no caso. E aí eles falaram assim, poxa, nós vamos prestar concurso para a polícia e tal, nós vamos entrar, nós éramos em 5 colegas. E eu falei, não vou prestar, estou terminando a faculdade, não tem nada a ver. Falei, nunca pensei na minha vida em ser policial. Não, vamos prestar, que é bom. Eu falei, não vou, né? Não quero saber. Porém, fui para casa e falei pro meu pai. Falei, pai, os amigos querem prestar concurso para a polícia e tal, mas eu estou fazendo faculdade, o que o senhor acha? Aí meu pai, como eu falei, cresci com meu pai. Então meu pai é referência para mim, em todos os aspectos. Aí ele comentou o seguinte, nunca me esqueça, falou, olha, Fábio, presta, porque a faculdade você já está terminando, você vai ter. O concurso, não quer dizer que você vai passar, presta. Falou, se você passar, é um bom trabalho, pelo menos você está empregado pelo resto da vida. Se você quiser sair, você sai. Ele foi bem sincero comigo, bem real, né? Aí, em cima da hora, eu falei, tá, vou prestar. O último dia, eu fui fazer a inscrição, e aí, por ironia do destino, nós éramos em 5, lembra? Só eu passei. O único que não queria prestar, o que não tinha desejo, foi o que acabou passando. E entrar na Polícia Militar, eu costumo falar que é um videogame. Você não passa no concurso e já está convocado, não. Você passa primeiro na prova escrita. Da prova escrita, você vai para uma avaliação física. Se você passar pela avaliação física, você vai para o exame médico. Se você passar para o exame médico, naquela época, você ia fazer uma redação. Se você passasse pela redação, você ia fazer um teste psicológico. Se você passasse pelo teste psicológico, você iria fazer a investigação social, que eles iam investigar a sua vida, onde você trabalhou, você estudou, seus vizinhos, para ver se você tinha envolvimento com crime ou não.
Só a partir daí que você estava apto a fazer uma escola de formação. E nessa escola, obviamente, eram 36 matérias, você tinha que tirar média, a nota, senão você reprovava e voltava para sua vida normal. E aí eu acabei entrando na polícia, por isso que eu digo que foi por acidente. Talvez se eu não tivesse ido naquela esquina, naquele momento, se meu pai não tivesse dado esta orientação para mim, se meu pai tivesse falado, não, filho, deixa quieto, vai fazer o que você está estudando. Estamos pagando a faculdade particular, estava pagando a faculdade, saiu da tapeçaria, estava pagando a faculdade ali. Mas não, meu pai foi incentivador, falou, não, filho, você quer fazer, você acha interessante, não vejo nada de ruim nessa, vai lá. Fui, prestei, passei uma vez só. E dos meus 4 amigos, eles não passaram naquele momento, um outro sim, foi ser policial, policial penal, mas ele foi mais pra frente, acabou cada um tendo o seu trabalho. E eu falo, poxa, vocês me colocaram na polícia e saíram fora. Só incentivaram, mas não fizeram parte da história da polícia. Isso. Tem algum momento na escola de formação que, assim, você teve que deixar sua família, deixar sua vida, teve que ir pra lá e ficar praticamente sozinho? Foi o único amigo que passou, provavelmente não tinha ninguém da sua cidade, ou tinha alguém que você conhecia lá? Chega lá zerado, o pessoal fala de zerar a vida, chega lá zerado, sem conhecer ninguém. Durante as fases do concurso, como eu falei, são várias fases, a gente vai fazendo amizade com quem era de Jaboticabal e tal, que o concurso naquela época ele era regionalizado. Hoje, quem presta concurso para a Polícia Militar, ele vai ser, ao término, ele vai para São Paulo e em São Paulo ele vai escolher vaga no estado inteiro. Naquela época, em 2001, quando eu entrei na polícia, era um concurso para a região de Ribeirão Preto. E aí, obviamente, você faz as provas e quem tem melhor nota escolhe, quem tem pior nota não escolhe, vai onde tem vaga. E aí, durante essa fase do concurso, que era bem demorada, era bem morosa, eu acabei fazendo amizade com algumas pessoas de Jaboticabal e são meus amigos até hoje, estão na polícia também, né? E na polícia, no curso de formação, foi algo bem marcante. Falei para você que eu cansei de viajar praticando esporte. Viajei muito praticando esporte. Não pagando, né? A prefeitura de Jaboticabal sempre me levava à escola, ia para finais. Representando a cidade de Jaboticabal. A gente era fase, eu passava de fase, então era... Se eu cheguei fui campeão estadual em Avaré, campeonato escolar. E na Polícia Militar, quando eu cheguei lá, eu lembro que o primeiro dia que nós fizemos uma vaquinha, o pessoal ali da região, e nós fomos de carro até Jardinópolis. A escola de formação dos soldados foi em Jardinópolis, vizinha a Jaboticabal. Eu nunca me esqueço, ele foi buscar em casa, na época, hoje minha esposa, na época namorada. Minha namorada, minha mãe ficaram no portão ali chorando, porque eu ia voltar só dali uma semana, né? Mas sempre viajei, minha mãe eu não entendi, acho que minha mãe chorou porque minha namorada chorou. Minha mãe estava acostumada comigo fora. E aí ela chorando, eu falei, puxa vida, e eu fui para essa escola. Saímos domingo, nunca me esqueço, era um domingo, tava sol ainda, fomos domingo, posamos lá na escola de formação, segunda-feira apresentamos e passamos a semana inteira lá estudando. Aí sim, longe de casa, convivendo com várias pessoas dentro do alojamento, meio militar, eu só conhecia via tiro de guerra. Fiz o tiro de guerra e conheci o básico do meio militar. Então, muitas coisas eu não tive medo, né? Não tive receio, nem fui surpreendido. E teve uma vez na polícia, logo a primeira semana nós viemos embora, então eu fiquei lá uma semana inteira, vim embora, matei a saudade de todo mundo e tal, e na segunda semana nós viemos. Quando ao término da segunda semana nós íamos voltar para casa de novo, que vim embora aos finais de semana, e aí eu fiquei sabendo que tinha a situação de você fazer guarda no quartel, então não era todo final de semana que você ia embora. E eu já peguei guarda logo na sexta-feira a gente era liberado. E aí eu peguei guarda nessa sexta-feira, falei, puxa vida, não vou poder ir embora na sexta, vou ter que ficar lá e ir embora no sábado de manhã. Mas, naquela época, já em 2001, a dengue era muito forte, e a escola de formação de soldados, nós éramos em 150 alunos, soldados, nós fomos convidados ou convocados, ou alguma coisa do tipo, para fazer essa campanha da dengue em Sertãozinho. E aí o final de semana nós não íamos embora. Foi dividido as turmas para nós fazermos a campanha da dengue em Sertãozinho. Essa campanha da dengue era o quê? Nós íamos andando de casa em casa, o que hoje tem o pessoal que passa recolhendo os produtos que podem acumular água. Naquela época quem fazia isso eram os militares. Então eram nós, alunos soldados. Com isso eu não ia embora. Eu falei, puxa vida, vou ter que ficar... Eu era acostumado a ficar 2, 3 dias fora, 4 dias. Uma semana para mim já foi um pouquinho para mais. E agora eu vi que eu ia ficar 2 semanas. E eu de guarda nessa sexta-feira, logo no começo, eu tinha trancado minha faculdade, faltava 1 ano para terminar a educação física. Aí foi um fato assim interessante que eu pensei comigo, falei, não, eu vou embora, eu vou desistir. Não quero mais saber, eu acho que não dá para mim, eu tô de guarda aqui, terminar a guarda, eu vou chamar o sargento lá, falar que eu não quero e aproveitar que tá no começo, né, e vou embora, eu vou terminar minha faculdade e tal. Só que, rapaz, eu estava de guarda na frente do quartel. E bem na frente do quartel ficavam 2 alunos soldados em pé, que era a entrada realmente principal. E como era um convento de freira, muito tempo atrás, atrás de nós tinha uma capelinha.
e eu sempre fui católico, né? Sou católico até hoje. Tinha uma capelinha lá e eu saí do meu quarto de hora, que era se trabalhava 2 horas, cansava 2, trabalhava 2, cansava 2. Saí do meu quarto de hora decidido, falei, não, vou chamar o sargento e vou embora agora mesmo, vou pegar um ônibus, um táxi, sei lá, vou embora, não quero mais. Eu saí, entrei nessa capelinha, tinha uma Bíblia aberta, essa parte eu nunca me esqueço, tinha uma Bíblia aberta, e aí eu entrei lá para, né, sempre fazendo minha oração, pedindo uma orientação, desde eu tinha 20 anos nessa época, 21 anos. Aí tem uma coisa que marcou eu. Eu entrei nessa sala, tinha uma Bíblia aberta com uma parte grifada a caneta. Alguém grifou a caneta, isso daí. Tava grifado lá, nunca me esqueci. Romanos 8, de 18 a 20. Quem é católico, evangélico, sabe já o que eu vou falar. Romanos 8, 18 a 20. Tava escrito o seguinte: penso que o sofrimento do momento presente não se compara com a glória futura que será revelada em nós. Eu estava na capela, aquilo me tocou de uma forma, como eu falei, eu sempre fui católico, mas nunca tinha sentido nada, né? E nesse momento dali eu fui pro alojamento, deitei, fiquei pensando, aquela frase ficou na minha cabeça, martelando, e eu, daquele dia para frente, eu resolvi não pedir mais baixa. Né? Não pedi baixa, não saí e fiquei, tô até hoje, aí fiz 25 anos de polícia, mas foi esse versículo bíblico que estava lá grifado que fez eu ficar. Senão eu teria ido embora, eu estava realmente decidido. Então são fases, né? Depois daí eu falei, vou embora. E um detalhe interessante, né? Hoje nós temos o celular, o WhatsApp, a gente conversa todo tempo. Naquela época não tinha, era telefone. Era telefone orelhão. E nós tínhamos que comprar cartão e era caro. Durava pouco. E o cartão tinha as unidades, inclusive tinha a gente chamava de macete, né? Tinha um truque. Quem é 40 a mais, eu tô com 46 anos, que é da minha época, vai saber disso. A gente ligava, deixava para ligar após as 9 horas da noite, que os créditos do cartão, eles duravam mais. Só que no quartel tinham 2 orelhões, 150 pessoas. Imagina aquela fila, todo mundo esperando às 9 horas para conseguir falar um pouquinho mais. Usar orelhão. E a gente falava no telefone, a pessoa, o amigo do lado ouvindo, alguns chorando, alguns com filhos, não era casado. Algumas pessoas chorando e tal, porque ficar longe de casa era bem complicado. Hoje com o celular a gente consegue, faz uma videochamada e já vê a pessoa. Já resolve. Então, se não fosse um trecho bíblico, eu não estaria na polícia hoje não. Creio que não. Se não fosse os amigos, se não fosse o trecho bíblico. Era para ser, o cara lá de cima escreveu isso e estamos aí. Tem um propósito maior. Com certeza. Após a escola de formação, o senhor foi para Jaboticabal, foi para outra cidade? Quais cidades o senhor trabalhou como policial militar? Como eu disse, eram 36 matérias, estudei muito, né? Só ficava lá, só estudava. Só tinha que estudar. Tinha algo para fazer. Estudávamos o dia todo, a integral. Depois fazíamos uma faxina, né? Cada aluno soldado era responsável por uma parte do quartel para fazer faxina. Lá era muito grande. E o meu era um pomar. Como eu peguei folha na minha vida. As folhas caíam lá, eu tinha que passar o rastelo, pegar aquelas folhas. Nossa, fiz 1 ano fazendo faxina em pomar. E eu tive uma boa classificação. Com isso eu consegui sair. Quando terminou lá na escola de formação, nós escolhemos vagas para a região de Ribeirão Preto. E tinha vaga para a região de Jaboticabal. Jaboticabal pertence a Sertãozinho. Então eu consegui escolher vaga para Sertãozinho. Quando eu cheguei em Sertãozinho, tinha vaga para Jaboticabal, eu escolhi para Jaboticabal. Então eu saí direto de Jardinópolis para Jaboticabal e fui trabalhar lá. Isso para mim foi fantástico, porque eu tinha uma faculdade para terminar. Então eu tinha trancado 1 ano, a educação física. Aí eu voltei, comecei a trabalhar na Polícia Militar e já voltei na faculdade também, então deu tudo certo. Mas quase que trabalhar e estudar é complicado. Na Polícia Militar tem uns horários bem diferentes, né? A gente entra de manhã, às vezes sai de madrugada e por aí é complicado. E consegui então terminar. Mas devido a bons estudos eu consegui voltar para Jaboticabal. Teve colegas meus que não conseguiram voltar para Jaboticabal por conta de nota. Quando eles foram escolher vaga, não tinha mais vaga, foram para outras regiões e aí tudo é destino, né? Foram para outras regiões e constituíram suas famílias. Então muitos policiais hoje moram em municípios que eles acabaram constituindo a família, se tornaram cidadão daquele município, mas não eram de lá. Talvez por conta do Estado ter designado eles naquele local, por lá ficaram, lá constituíram família e lá seguem a sua vida, tem aquela cidade lá como uma cidade do coração. Tudo aconteceu como deveria acontecer, né? Eu acredito muito em Deus, acredito que tudo que aconteceu tinha que realmente acontecer. E é isso, aí fui para Jaboticabal, comecei meu trabalho e aí começam outras histórias. Foi, querendo ou não, é uma quebra total de rotina, estilo de vida. O senhor era um civil, trabalhava na tapeçaria, fazia faculdade, era uma pessoa comum.
aí volta para sua cidade como um militar, alguém responsável totalmente pela diferente. segurança pública. Como que foi essa mudança, tanto na rotina quanto do modo de enxergar a vida como um todo, como policial militar, né? Foi bem bacana e eu acho assim, meu pai que me incentivou aí, mas eu acredito que eu assustei meu pai, minha mãe, todos os familiares, porque eu era da época do esporte, né? Eu era bem conceituado no esporte, em termos de corrida, hoje para as pessoas entenderem que corre, eu tinha um bom pace, né? Então eu sempre estava participando de jogos regionais, jogos abertos. E aí estava lá fazendo no esporte, mas eu tinha tapeçaria como eu cresci dentro dela. Então a tapeçaria já existia, era dali que tirávamos o nosso sustento, inclusive pagava minha faculdade, né? Ou seja, eu tinha que viver ou na área do esporte ou na área da tapeçaria, na área empresarial, não sei, algo do tipo, né? Na área de artes, alguma coisa do tipo. E por fim eu fui ser policial militar. Então eu falo que eu tenho 3 profissões: educador físico, tapeceiro, que eu ainda sei manusear a tapeçaria, e policial militar, que veio do nada, surgiu do nada e caiu. Mas aí aconteceu algo assim, eu tinha minha namorada, já estava com ela há 4 anos, éramos noivos, e assim que eu terminei a escola de formação, eu já casei, né? Já tinha um salário fixo, na tapeçaria eu tinha também, mas aí já era um salário destinado mesmo ali, né? Pelo meu trabalho. A tapeçaria obviamente tinha a divisão entre meu pai, eu morava com os meus pais, então o que eu precisava de dinheiro eu tinha, nunca passei dificuldades, mas não tinha um salário em si, né? E aí eu comecei a ter salário e resolvemos casar. Compramos uma casa. Na época, né, já tinha conquistado um terreno da tapeçaria lá, que estava para mim desse terreno. Consegui uma casa, pagando por parcelas lá, e deu certo. E aí eu acabei casando. E aí vem algo assim que eu casei com 22 anos, né, logo no outro ano seguinte. Na sequência eu já fui pai, então fui pai novo com 22 anos. E aí você precisa opinar, né? Ou você sustenta uma família, ou você se estuda, ou você fica se aventurando em trabalho. Então, como eu tinha 3 saídas: seguir a educação física, seguir a tapeçaria ou seguir na polícia militar. Aí não tinha condições de eu ficar me aventurando muito. Tinha família, tinha esposa, tinha filho, tinha casa, novo, né? Porém, naquela época, ostentação era casar. Naquela época, ostentação era casar, ter alguém ali. E aí eu tive que ficar quieto na polícia militar. Falei, deixa eu ficar quieto aqui, porque a educação física eu me formei, mas não dá para eu ficar procurando outros meios. A tapeçaria dá para fazer, entre aspas, né, um bico ali, ajudar meu pai, faturar alguma coisa. Então, por conta disso, da família, eu acabei focando bastante na polícia militar, não tive como me aventurar. E a educação física, acabei não fazendo muita coisa, não. Dei aula no município, mas acabei não atuando, né? Tenho diploma, se eu for trabalhar hoje eu tenho que me atualizar, estou totalmente desatualizado, confesso em falar isto, né? Preciso me atualizar totalmente, mas está lá, né? A gente fala que conhecimento ninguém tira da gente, né? Então eu tenho essa formação, mas eu tive que seguir na polícia militar, por conta de família. Então, na minha vida foi tudo, com 22 anos, resumindo, 22 anos, já estava casado, pai, tinha uma casa, tinha um emprego já e uma faculdade. Olha só. Tudo isso com 22, com 23 estava completo. A partir dali estou mantendo até hoje. Olha aí o senhor virou cabo, como que foi essa promoção? Quanto tempo depois? Isso. Hoje o senhor é sargento, né? Como que foi essas promoções até chegar na patente atual do senhor? É um fato interessante. Quando eu me formei, depois de alguns anos, 2 anos, eu poderia prestar concurso para cabo, mas eu não prestei. Por quê? Porque naquela época, quando você prestava concurso para cabo, se você fosse aprovado, você ia ter que trabalhar em São Paulo. Eu falei, poxa, criança pequena, esposa, vou fazer o que em São Paulo, né? Eu falei, não vou prestar, vou ficar aqui e vamos trabalhando, né? Porém, eu entrei na polícia em 2001. Em 2006, teve uma mudança de que quem passava no concurso para cabo não precisava ir para São Paulo, ficava onde estava. A partir dali eu já achei interessante, aí eu agarrei nos livros, peguei os cadernos e fui estudar. Na polícia militar eu costumo dizer que você recebe aquilo que você quer receber. Você faz o seu salário, porque são concursos internos e aí ninguém vai te impedir. Você vai lá e presta a prova, é você e a prova, é você e as questões. E aí eu estudei muito, prestei o primeiro concurso para cabo, não passei, fui reprovado, mas no segundo concurso para cabo eu passei. Aí sim, eu fui promovido a cabo em 2008, mas em 2008 aí não precisava ir para São Paulo, então eu estava em Jaboticabal, fui promovido a cabo, obviamente tive um aumento salarial, aumentou a responsabilidade também e fiquei ali. Aí com os meus filhos maiores, né, logo nasceu meu segundo filho, assim que eu fui a cabo, nasceu meu segundo filho, né? Tenho dois rapazes, 2 garotos.
E em 2008, então, eu fui a cabo. A partir daí, em 2012, aí eu fui para a escola de sargento. A escola de sargento não tem jeito, tem que ir para São Paulo. Aí nessa época eu estudei, conversei muito com a minha esposa, porque eram 7, 8 meses estudando em São Paulo. E vim embora somente no final de semana, correndo aqueles riscos de pegar guarda, campanhas, e eu não vim embora. Mas aí já tinha uma certa estrutura, né? Já tinha, minha esposa tinha uma rede de apoio, né? Meus filhos eram crianças, mas tinha uma rede de apoio. Então, assim, eu fui tranquilo. Minha esposa segurou uma barra, né? Porque durante a semana era mãe solteira, né? Eu estava lá em São Paulo. Se eu saísse de lá correndo de São Paulo para vir socorrer minha esposa, eu ia chegar em casa depois de 6 horas. Então é o preço que a gente paga para ter essa graduação de sargento. E após eu me formar lá, ainda fiquei trabalhando, trabalhei mais 2 anos e meio em São Paulo, né? Em algumas áreas, Zona Norte, na área central bastante, atendendo ocorrências, né? Controlando equipes. Depois trabalhei no setor do despacho de ocorrência, nas ligações 190. Fiquei por ali também até eu estar voltando para o interior, voltando para o seio da minha família. Então, para as pessoas que não sabem, sargento, qual é a função de cada um? Por exemplo, o senhor entrou como soldado, depois prestou para cabo, sargento. Qual que é a diferença na questão da função de cada um? Porque a maioria das pessoas acham que são todos policiais, mas não sabe qual é a diferença entre as patentes. O senhor poderia explicar isso para a gente? Na Polícia Militar você vai de soldado a coronel. Porém, quem entra soldado, ele prestando os concursos normais, para quem entra soldado, ele consegue ir até a subtenente, que é a minha próxima graduação. Esse ano, tudo dando certo, eu estarei indo a subtenente. Existe uma outra forma de você ingressar na Polícia Militar, que é sendo oficial, que aí você vai prestar uma prova, também sempre concurso, lá na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo. Você vai estar lá, só que você já entra tenente. De tenente você vai até a coronel. São escolas de comandantes, tá? Então, existem 2 diferentes no meio militar: praças e oficiais. Praças, de soldado a subtenente. Oficiais, de tenente a coronel. No caso, Polícia Militar, se for exército, vai até general, desculpa, ou até mais, não sei. Mas Polícia Militar, de tenente até coronel. Como eu entrei como soldado, aí você perguntou quais são as funções. Para as pessoas entenderem bem, como se fosse uma empresa. Funções de encarregado, de chefe, de líder. Então o soldado, ele vai fazer todas as funções. O cabo, ele já está supervisionando o soldado. Ele já fica responsável pelas atitudes do soldado. Ele que dá as deliberações, ele que toma conta. Ele é o responsável realmente. Se o soldado fizer algo de errado na supervisão de um cabo, o cabo também, ele é responsabilizado. E o sargento, mais ainda. O sargento responsável pelo cabo e pelo soldado. E por aí vai, o subtenente responsável pelo... né, e assim vai. Então, todos os praças. Já os oficiais são escolas de comandantes. Eles que comandam realmente a polícia, a parte logística, a parte estrutural, a parte de treinamentos da Polícia Militar, apoiados e muito pelos sargentos. O sargento tem funções bem características. Apoiar e fiscalizar a tropa, né? Apoiar na questão de instruções. O sargento geralmente é responsável por passar instruções diárias, né? A Polícia Militar vive tendo orientações, como que eu posso, atualizações de normas, atualizações de leis. O sargento é responsável por esta forma, também por fiscalizar, né? Os policiais que estão trabalhando da forma correta, fardamento, horário, postura, atendimento de ocorrência. Então o sargento ali, ele tem uma função bem nítida mesmo ali de liderança e de encarregado. O cabo também tem, mas o cabo um pouco mais reservado ali somente ao soldado. E o sargento não, como eu aqui em Monte Alto, tinha um tenente, né, na função de comandante, eu estava na função de subcomandante, né, abaixo do comandante. Porém eu era responsável por toda a tropa, por toda a logística. O tenente, né, no caso aqui de Jabuticabal, o capitão, aí ele já é responsável por outros setores de logística, vamos dizer assim, também de estrutural, de mapeamento, né? Ele está um nível acima, faz outros contatos, e o sargento ali que está lidando com a tropa. A gente costuma falar que o sargento é o elo, né? E as pessoas quando forem falar não errem não, tá? Não é elo de ligação, é de ligação pleonasmo. O sargento é um elo que liga a tropa, né, os praças, com os oficiais. Com as ordens oficiais, a gente precisa pegar essas ordens, levar para os praças as suas demandas, a gente dilui essas demandas, leva para os oficiais, a gente faz o meio de campo. Essa é a função do sargento e aí dos oficiais, como eu disse.
Bacana demais. Eu quero agradecer a todos que estão participando da nossa transmissão. Vou mandar um recadinho para eles aqui. O João Gobi está sempre por aqui. Boa tarde, João Gobi. Muito obrigado por estar acompanhando. A Maria das Graças está com o rádio ligado lá também, nos ouvindo todos os dias. Agradecer a todos que estão participando, mandando sua mensagem, mandando seu recado aqui para o Sargento. Agora são 13 horas e 29 minutos. Nós vamos para o primeiro intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta no segundo bloco do Fala Monte Alto com o Sargento Ferraz, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Ele vai falar um pouquinho das cidades que ele já comandou, das tropas que ele já liderou, de todo o trabalho na segurança pública que ele já realizou e vem realizando, mas tem um pedacinho da sua vida também que é interessante, porque todo mundo vê que ele é um excelente comunicador, tem facilidade de falar nos microfones, vinha aqui na Rádio Cultura, dava entrevista, falava muito bem. O senhor trabalhou também nas rádios lá em Jaboticabal, né? O senhor fez algum trabalho com isso também lá, né? Isso, trabalhei. Ainda na Polícia Militar, eu trabalhando lá em Jaboticabal, dei muitas entrevistas, até por conta dos outros trabalhos que eu fiz, ProERD, fato de eu estar à frente de algumas cidades. E aí eu fui convidado por uma rádio lá da cidade, 101 FM, sou amigo dos proprietários lá e tal, né, de várias pessoas, e dos repórteres, então, de todos da rádio lá. E eu fui convidado, devido a dar algumas entrevistas, eles falaram o seguinte para mim, falaram, olha, nós estamos com um repórter aqui, e esse repórter vai ter que se afastar por questões de saúde. E aí, você não quer ficar aqui durante uma semana falando das notas policiais e tal, você conta o que aconteceu como se você tivesse sido entrevistado, mas você não vai ser entrevistado, você vai falar, olha, Polícia Militar ontem fez isso, prendeu, dar algumas dicas e orientações. E aí eu fui, porém era para ficar um mês, eu fiquei 4 anos. 4 anos, né, repórter Fábio Ferraz, assim, dizendo, né. Fiquei trabalhando lá com as notas policiais, entrevistei várias pessoas, delegados da região toda, né, comandantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, policiamento ambiental. Então eu passava muita orientação, muita informação. E aí as pessoas gostaram disso. Porém, né, a gente também tem outros afazeres, e aí depois de 4 anos eu acabei desistindo, pedindo para parar mesmo. Parei, mas não deixei aqui os microfones, né? As pessoas falavam realmente que eu tinha uma certa facilidade de comunicação. Quando eu falava, as pessoas entendiam, né? Não sei, talvez as palavras, a forma de colocar, a colocação, e ficava bem exposto para as pessoas entenderem. E eu trabalhei sim por 4 anos nessa parte aí, dei muita entrevista, as pessoas eram as notas policiais com o Fábio Ferraz. Olha só. Na hora do almoço. O senhor comandou quantas cidades exatamente, o senhor se lembra? Até interessante que você falou um detalhe assim, que é interessante. Até quando eu passei por Monte Alto, rapaz, eu sofri com isso, por incrível que pareça. Né, mas são outras questões. A função de sargento, realmente assim, né, até hoje eu trabalho CGP, Comando de Grupo Patrulha, né? Você comanda, orienta ali um grupo de patrulha que trabalha atendendo as ocorrências. Mas nas cidades que eu passei, é interessante as pessoas entenderem. Devido talvez elas terem um contato mais fácil com o sargento estar de uma forma mais acessível, elas chamam o sargento de comandante. Nas cidades que eu passei, eu era o subcomandante, sempre função de comando de um oficial, de um tenente, né? Exceto se for uma cidade que realmente é comandada por um sargento. No caso aqui na região nós temos Taquaral, Pradópolis, que aí não tem a figura do oficial, aí é só o sargento é comandante mesmo, né? Eu passei por Barrinha, quando eu voltei de São Paulo para cá, trabalhei ali em Barrinha, era o subcomandante de lá, porém, né, sargento, oficiais, tenentes, sempre com outras funções, então as pessoas tinham um acesso mais fácil a mim, né? Um acesso aos políticos, os empresários, as pessoas ali. E obviamente elas falam, a gente falou com o comandante, e a gente não corrige a pessoa ali e tal, mas a gente é o subcomandante. As pessoas ficam difíceis, né, de entender, por que comandante, por que subcomandante? Para mim é tudo comandante. Não tinha problemas com isso. Mas passei por Barrinha, fiquei 1 ano e 8 meses lá, fui muito feliz, fiz grandes amizades lá, conservo as amizades até hoje. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui em Monte Alto, que as pessoas têm mais lembrança, foi feito esse trabalho lá, porém eu era totalmente, em que pese eu já ter ali mais de 10 anos de polícia, mas eu não tinha muito tempo nessa função de sargento, nessa função de liderar. Então a gente vai batendo cabeça, vai aprendendo, a tropa ensina muito, né? Daí a gente tem que ter essa humildade de ouvir muito a tropa, ouvir o cabo, eu já era sargento, né? Mas ouvir o cabo, ouvir o soldado, que eles passam algumas orientações pra gente falar, sargento, segue esse caminho aqui que o senhor tá viajando aí. E foi assim em Monte Alto, em Barrinha, passei por lá 1 ano e 8 meses, foi bem bacana. De Barrinha,
Saí de Barrinha, vim para a região de Jaboticabal. Barrinha pertence à região do Sertãozinho, vim para a região de Jaboticabal. E aí eu fui ficar à frente do município de Guariba, né? Também figura de um oficial por lá, de um tenente, também lá eu fui subcomandante. Em Guariba eu fiquei menos tempo, fiquei lá apenas, acredito que 8 meses, não foi menos de um ano. Tempo suficiente para conhecer várias pessoas, várias lideranças, todas as cidades que eu passei. Procurei conhecer as lideranças, as forças vivas da cidade, né? E falando em cidades, a terceira cidade que eu estive à frente foi aqui, Monte Alto, a última cidade, foi a primeira, a única cidade que eu trabalhei com o apoio da GCM. Óbvio, a gente sabe que existe a GCM, mas eu nunca tinha trabalhado com a GCM. E aqui foi fantástico, vai todo o meu carinho, meu abraço a todos os guardas civis municipais, não é? Aqui de Monte Alto, os comandantes, o Miranda, a figura do Pereira. Quando eu cheguei aqui, o secretário de Segurança Pública Pereira chegou também. Fui muito feliz trabalhando com eles, aprendi muito, acredito que nós conseguimos trocar muitas informações, né, com todo o pessoal da GCM, da segurança inteira de Monte Alto. E eu gostei muito, foi bem bacana. Jaboticabal não tem GCM, mas aqui em Monte Alto eu fui muito feliz. Então as cidades que eu estive à frente foram essas, né? Barrinha primeiramente, Guariba e depois Monte Alto. Hoje eu estou em Jaboticabal não na função que eu exercia nessas cidades. Lá em Jaboticabal são os 4 grupos de patrulheiros e eu coordeno um grupo de patrulheiros, sou líder de um grupo de patrulheiros, lá sim, pode utilizar essa palavra comando, sou comandante de um grupo de patrulheiros, são 4, mas tem a figura do capitão lá na cidade, que é o comandante de toda a região, tem um subtenente que está acima de mim, né, eu sou o sargento, subtenente que toma conta da logística também do policiamento, então eu tomo conta somente de uma equipe, são 4, eu sou responsável por uma equipe, porém, no meu turno de trabalho eu administro os atendimentos de ocorrência de 5 cidades, Monte Alto, não deixo de estar aqui em Monte Alto, Taquaral, Pradópolis, Guariba e Jaboticabal. Tem os policiais que trabalham, como eu disse, para as pessoas entenderem bem, eu fico na função de encarregado ali, administrando as ocorrências, solicitando apoio, apoiando, instruindo, fazendo o possível aí para que o policiamento seja bem feito. Sexta-feira eu estive lá na escola de formação dos novos GCMs aqui da nossa cidade. Bacana. A gente vai ter mais 19 novos guardas aqui em Monte Alto. Fui lá, o Miranda me convidou. Excelente trabalho que a GCM vem realizando, uma excelente escola que o Miranda vem comandando. E essa interação entre as forças de segurança pública é essencial, né? Para a população sentir, ter a percepção da segurança, ver que as forças estão trabalhando em conjunto, e a GCM com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil vem fazendo um excelente trabalho. Claro, né? Nós temos Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar e também a GCM, todos ali trabalhando em prol da segurança. E é claro que as pessoas, elas não querem saber se é a Polícia Civil, Militar, se é a GCM, quem que foi que evitou aquele crime, que prendeu aquele bandido, que deu aquela solução. Elas querem que a solução seja feita, ponto, né? E em outras cidades, como eu falei, tem a figura da Polícia Militar e da Polícia Civil. Aqui em Monte Alto, eu tive essa felicidade de conhecer o trabalho da GCM, é muito bacana. Aqui eu tinha um número de viaturas patrulhando, mas eu tinha certeza que tinha um outro número de GCMs patrulhando. Ou seja, nós conseguimos atingir mais espaços. E, obviamente, você tem uma cidade mais segura, né? Não vamos dividir times, né? Não, eu vou defender só esse time, só aquele. Não. As duas forças ou as demais forças trabalhando em prol da segurança. Né? Não existe uma competitividade aí não, tá? Não existe, não pode existir, caso tenha, as pessoas acabam vendo, lendo, comentando isso em alguma parte, mas não. Cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo o seu setor. As pessoas aqui em Monte Alto acreditaram muito na Polícia Militar e na GCM. Então nós sempre trabalhamos unidos, eu acredito que esteja assim até hoje, de uma forma que possa compartilhar as informações. Como eu disse, as pessoas não querem saber quem prendeu aquele bandido. As pessoas querem que aquele bandido seja preso, tá? As pessoas querem que aquele problema seja solucionado. Que naquele local ali, que a filha dele passa, o filho, a esposa ou ele passa ali, poxa, se eu ver uma viatura aqui eu vou ficar mais feliz. Ah, mas a viatura que está lá é da Polícia Militar. Ótimo. Ah, mas a viatura que está lá é da GCM. Ótimo, não tem problema. São as duas forças de segurança que trabalham ostensivamente, né, na prevenção. A Polícia Civil mais na parte investigativa, a Polícia Científica, então, mais na parte da relação de perícias. As pessoas acabam tendo mais contato com essas duas forças. E é importantíssimo. Então, Monte Alto está de parabéns, né, de ter essa união, de não ter essa competitividade. Quem ganha com isso são as pessoas de bem. Com certeza. Um trabalho também que o senhor realizou como policial militar é o trabalho com as crianças no ProERD, né? Sim, bacana.
senhor liderou o ProERD só aqui em Monte Alto? Como é que foi a questão da liderança do ProERD? Aqui em Monte Alto, na verdade, foi muito pouco, né? Tive a felicidade de estar formando algumas equipes, mas durante o meu início da Polícia Militar, eu dei muita aula do ProERD em Jaboticabal. Hoje eu devo ter aproximadamente 7 mil alunos do ProERD espalhados em Jaboticabal, em algum lugar, aos meus ex-alunos, todos adultos, pais de família. Felicidades, gostaria de encontrá-los. Inclusive, quando eles me encontram, né? Só que eu dei aula para eles, eles tinham 10 anos. Hoje tem 30 e alguma coisa. Eles conversam, chegam até mim, a pergunta inicial é a seguinte: poxa, você é o Ferraz, né? Eu falo, sou. Quando começa desse jeito, eu falo, já dei aula para esse cidadão aí de alguma forma. E eu fico muito feliz, né? Eu tenho ex-alunos que passaram no ProERD, que hoje são dentistas, veterinários, empresários, diversas profissões aí, e eles têm todo esse carinho. O que é o ProERD? Programa de Prevenção às Drogas e Violência. E a Polícia Militar vai até a escola. Antigamente, lá atrás, não tinha, era a quarta série, né? Hoje a quarta série chama quinto ano. Então nós damos aula para esta faixa etária, das crianças de 10 anos, e a gente acaba instruindo as crianças em 10 semanas a como eles dizerem não às drogas, não à violência, resistirem às pressões dos colegas, né? Resistirem às pressões dos companheiros, saberem se afastar de situações difíceis, e obviamente eles têm todo um carinho especial por ser um policial militar, estar ali fardado. É um trabalho bem bacana, a gente conclui ele com uma formatura, as famílias vão, eles recebem um certificado. É muito interessante. Então, assim, em Jaboticabal, acredito aí em 7 mil alunos, tem espalhados lá, como eu disse, todos adultos. E depois tem um fato curioso que eu vou falar sobre 7 mil alunos. E aqui em Guariba, Barrinho, eu não atuei como instrutor do ProERD. Depois, quando eu fui à função de sargento, desde 2012, muda a função, eu não consigo ficar muito. Aqui em Monte Alto, como eu tinha a função aqui de subcomando, eu ficava na parte administrativa da polícia, porém, ia muito para a rua também. Eu consegui dar aula em algumas escolas, alguns colégios. Então, tem alguns alunos espalhados aqui também. Tá? Foi bem bacana trabalhar aqui. E trabalho até hoje. Eu em Jaboticabal, na função que eu exerço, dou aula somente em um colégio, lá em Jaboticabal, e sigo lá trabalhando com isso. Sou o mentor do ProERD, né? Que é mentor e instrutor. O instrutor é aquele que atua na sala de aula. O mentor é aquele que forma instrutores do ProERD. Então, na região de Ribeirão Preto só tem eu. No estado de São Paulo, nós somos atuantes aí aproximadamente... de 13 a 16 mentores atuando, formando instrutores. Esse ano nós formamos mais um grupo de instrutores, todo ano tem um curso de formação, nós temos que deslocar até São Paulo, participar desse curso, formar novos instrutores. Então, assim, diretamente eu tive essa quantidade de alunos. Indiretamente, com aqueles policiais que eu consegui já formar como instrutores, eu vejo eles hoje dando aula, formando as crianças, eu fico muito feliz. Então, a gente acaba formando essas crianças indiretamente, né? A gente ensina, os policiais vão lá, dão aula e seguem a vida deles. Mas fui muito feliz com o ProERD. E um abraço a todos aqueles que foram meus alunos do ProERD, que estão hoje espalhados em algum lugar, com as suas famílias, com seus trabalhos, alguns na Polícia Militar. Tá, já tive o prazer de trabalhar com um motorista que falou, olha, eu fui seu aluno do ProERD, e hoje está lá fardado. Eu fiz o ProERD em 2005, tinha 10 Poxa, anos, que bacana. era o soldado Nunes aqui na época. Nunes, bombeiro, nunca hoje ele é bombeiro. Nunca mais vi, mas de qualquer maneira é um excelente trabalho. Eu me lembro até hoje, a música que o ProERD, não sei se é a mesma música até hoje. Não mudou a música. A mesma música, a gente não. decora isso aí e leva pra vida. É um excelente trabalho, as crianças gostavam, assim, toda a minha geração que estudou comigo, todos eles lembram da música. Se a gente começar a puxar, todo mundo canta junto, né? É um excelente trabalho feito pela Polícia Militar. E tem algo que eu falei, algo interessante sobre os alunos. Eu possuo hoje mais de 7 mil alunos aí formados no ProERD, como eu disse, nas suas diversas profissões. Eu fico muito feliz de ver eles bem, ver na Polícia Militar, até eu estou agendando consulta de dentista, com uma dentista que foi minha aluna, né? Preciso agendar com ela. Mas tem um fato interessante, que é assim, eu já aprendi alguns ex-alunos meus, né, na Polícia Militar. Como eu disse, meus ex-alunos, faixa de 30 anos e alguma coisa. Já aprendi ex-alunos. E eles lembram, eu não consigo lembrar deles porque eles tinham 10 anos, hoje são adultos. Imagina você com 10 anos, não tinha essa barba aí. Completamente diferente. Não tem jeito. Então, não tem, por isso que eles perguntam, pô, você não lembra de mim? Fala, não lembro. Como que eu vou lembrar, né? Muito tempo. E algumas pessoas que, infelizmente, a gente acabou prendendo, eles também fazem a mesma pergunta. Fala, pô, Ferraz, você não lembra de mim, né? Falo, cara, não lembro. Mas fez essa pergunta, eu já falei, do ProERD. Aí eles falam, poxa, você me deu aula do ProERD e tal. Fala, poxa, que pena. E eu tô lá aprendendo a pessoa, algemado, né? Cometeu algum crime, algum delito. E eu faço uma pergunta para eles e é uma resposta unânime. E aí fica um alerta para os pais, tá? Pergunta para eles, fala, poxa, né? O que aconteceu? Né? Era criança, estava lá, criança sempre inocente. E eu hoje aqui, eu prendendo você. Como é que foi a sua vida? O que aconteceu? Unânime as respostas deles.
Ah, Ferraz, os amigos, né? Os amigos, né? Ou seja, através dos amigos você acabam apresentando para eles aquele mundo que não é legal. O mundo do crime, o mundo do fazer errado, né? E aí eles acabam entrando no mundo do crime. Obviamente, nem um pai, nem uma mãe quer que o filho seja criminoso. Mas os amigos, as amizades, como eu disse lá no começo, meus amigos me incentivaram a entrar na polícia. Ainda bem, né? Eu tive os amigos bons, mas de repente as pessoas é cercada de pessoas que não são tão legais. Daí pais, prestem bastante atenção e saiba quem são os amigos de seus filhos. São eles que vão meio que direcionar o futuro do seu filho. Você passa educação, passou carinho, penteou o cabelo, levou na escola de mãozinha dada, comprou fralda, fez de tudo, tratou bem, deu um monte de presente, mas nós somos adolescentes um dia. E nessa fase de adolescência, nós demos mais atenção para os nossos amigos. Eu costumo falar que os adultos, todos os adultos, tá, possuem segredos que os amigos sabem, os pais não sabem até hoje. Ou seja, com os adolescentes a gente acaba confiando. Né? Confiou naquela época. E com os pais a gente tem aquele receio e tal. Dificilmente alguém chegou para o pai ou para a mãe e falou de alguma coisa que fez. Pai, hoje eu cabulei aula. Mas o amigo estava junto. Aliás, o amigo talvez que incentivou. Né? Pai, hoje eu acabei experimentando cigarro, álcool, ninguém vai falar isso, mas para o amigo, foi até um amigo que mostrou esse caminho para ele. Então, pais, saibam quem são os amigos de seus filhos, eles vão dar uma direcionada no futuro dos seus filhos ali. Então, como eu disse, sou muito feliz em encontrar meus ex-alunos do ProErd, mas infelizmente já aprendi alguns e eles me deram, agora foi a vez deles me darem essa lição. Eles me deram essa lição e me alertaram, falaram, olha, as amizades me trouxeram aqui atrás das grades. Complicado. Estamos aqui com o Sargento Ferraz, agora são 13 horas e 47 minutos. Ele está contando um pouquinho da sua história, falou do seu trabalho, falando sobre o ProErd, um excelente trabalho que a Polícia Militar executa no estado de São Paulo. Então, antes de mais nada, meus parabéns à Polícia Militar por esse excelente trabalho que muda a vida de muitos adolescentes, muitas crianças, adultos que lembram desse trabalho, de ter a figura do policial militar. Eu lembro de todas as perguntas que as crianças faziam. Eu quero saber, já aprendeu alguém? Já usou esse revólver? Todos eles perguntavam isso. É uma pergunta unânime entre as crianças. Durante toda a aula do ProErd, né, para as crianças do 5º ano hoje, existe uma caixinha, eles montam essa caixinha, chama caixinha de perguntas. E lá eles colocam várias dúvidas, algumas denúncias chegam lá também. Bem assuntos confidenciais, alguns assuntos, tem gente que até leva para a professora e fala, olha, professora, é muito para mim esse assunto aqui, é assunto para a senhora. Né, e a professora dá andamento. Aliás, um abraço em todas as professoras, né, fazendo um parêntese aqui. Nós só temos a profissão que nós temos, nós somos o que somos graças aos professores. Né? Foi um professor que pegou na minha mão, na sua mão, ensinou a gente a escrever, a ler, nos ensinou. Então, se você está sentado aí, se hoje eu sou sargento da Polícia Militar, estive à frente das cidades, se você que está nos ouvindo tem essa profissão, pensa na sua professora, você só está aqui graças a um professor. E aí, meus parabéns, meu agradecimento a todos os professores que já passaram pela minha vida, já passaram pela vida de todas as pessoas. Nessas perguntas vem todas as perguntas. Policial, você já matou alguém? Policial, você prendeu alguém? Policial, como que é isso? Como é aquilo? E a gente responde, obviamente, de uma forma bem lúdica, né? Para as crianças, eles são bem curiosos. E aí nós tiramos as dúvidas deles e assim começa a aula do ProErd. A aula do ProErd começa com um grito, né? Hoje é dia D, as crianças ProErd, a gente já vai direto para a caixinha. Após as caixinhas, geralmente o instrutor responde 2, 3 perguntas. Aí sim começa a aula. Eles ficam ansiosos para a caixinha. A caixinha de perguntas, o policial não esquece de fazer, porque eles não deixam de esquecer. Vamos fazer mais uma aula do ProErd hoje. Policial, tem a caixinha lá, vamos responder essas perguntas. Momento nostálgico aqui no Fala Monte Alto, agradecer demais por esse momento. Agora são 13 horas e 49 minutos, nós vamos para o último intervalinho e voltamos já para o último bloco do Fala Monte Alto. Estamos de volta no último bloco do Fala Monte Alto. O Sargento Ferraz veio aqui contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho do ProErd. A nostalgia bateu aqui na minha cabeça, comecei a me lembrar quando eu tinha aula do ProErd há 20 anos atrás, Poxa. Com 10 anos de idade, hoje eu tenho 30. Agradecer mais uma vez o Sargento Ferraz, o Nunes eu nunca mais vi, mas de qualquer maneira fizeram parte da minha história, da história de muitas pessoas que hoje estão com a minha idade, ou de qualquer maneira as crianças que hoje estão participando do ProErd farão parte da história um dia. Esse trabalho, essa conscientização, essa aproximação com a população tira um pouco também daquela imagem, né? O policial ele é bravo, ele é malvado, não vamos conversar com esse policial porque ele é bravo. Não, mas quando você traz essa humanização, esse contato com as crianças, a imagem muda completamente, né? Isso.
é bacana que o ProErd ele serve realmente para quebrar esse gelo. E as pessoas devem confiar nas forças de segurança, né? O policial militar está lá, as pessoas devem confiar, acreditar, se aproximar para quê? Para trazer a informação, né? Uma frase bem simples, né, referente a questões de segurança. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a GCM, todos nós não trabalhamos sem informações. E essa informação vem da comunidade, vem das pessoas de bem. Né, algumas pessoas acreditam que os policiais têm uma bola de cristal, que eles adivinham o que aconteceu. Não, nós não temos. São as pessoas que devem vir conversar com a gente, trazer essas informações. Seja via telefone, via mensagem, diretamente à viatura, seja de qual forma for. Eu costumo dizer que onde tem uma viatura, dificilmente o crime vai acontecer ali, né? Ali realmente está ali a prevenção existindo. Mas onde a viatura não está, nesse exato momento, pode acontecer algum crime. Mas tem uma pessoa de bem ali, tem uma câmera vendo. Essa informação precisa chegar até nós. E só vai chegar se as pessoas confiarem, né? Se as pessoas entenderem e falarem, não, eu vou ligar para a polícia, porque com certeza os policiais vão dar uma atenção, pelo menos. Obviamente, nós não fazemos milagres, mas nós fazemos o possível para levar a tranquilidade, a paz pública para as pessoas. Sargento, como eu faço com todos os nossos convidados, os microfones da Rádio Cultura estão abertos, pode mandar recado, pode ficar à vontade. Um recado aí, como nós comentamos sobre o ProErd, né? Mais uma vez, um abraço aos meus ex-alunos do ProErd que devem lembrar da figura do policial Ferraz, né? A gente escreve na hora lá, policial Ferraz. Também o policial Artioli trabalhou comigo muito tempo. Juntos nós já passamos aí dos 15 mil alunos formados. É bastante gente. Então a gente agradece, fico feliz em reencontrá-los, de vocês reencontrarem a gente, porque não dá para lembrar de tudo isso. E como eu falei, chamo a atenção para esses que eu já aprendi e eles acabaram relatando este fato. E devido aos meus alunos terem bastante idade, já, né, serem adultos como você, tem 30 anos aí, eu já tive o prazer de dar aula para filho de ex-aluno meu. Então aqui em Monte Alto, quando eu estava aqui à frente, eu cheguei em uma determinada formatura. A mãe apareceu e falou, poxa, você lembra de mim? Não lembro, né? Tava de Monte Alto. Falou, não, você me deu aula do ProErd, tá? Falei, que bacana, tá? Agora eu tenho aula para minha filha. Daí tiramos uma foto lá. E o ano passado em Jaboticabal aconteceu isso também. Um garoto lá falou, policial, o senhor já deu aula para minha mãe. Falei, poxa vida, já tô nessa fase, tô velho mesmo. E aí na formatura também foi bem bacana, uma foto que eu tenho lá, né, a mãe e o filho, né, eu ao centro e eu já ter dado aula para os dois. A mãe quando tinha 10 anos e agora para o filho de 10 anos. Instruindo as crianças aí a terem sua vida boa, né, ProErd. Nossas crianças de bem com a vida. É isso aí. Quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado mais uma vez, obrigado por aquela oportunidade que o senhor me deu aquela vez. Poxa. Obrigado por ter vindo aqui hoje, compartilhando um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Quero agradecer ao Caê também, que está lá nos bastidores. Amigo pessoal, Caê. Sem ele, esse programa aqui nunca vai acontecer. E a todos os nossos patrocinadores, aos nossos ouvintes, às pessoas que participaram da nossa transmissão, ao Matias, que é responsável pelo canal oficial no YouTube do Fala Monte Alto, e a todos um forte abraço. E até mais. Obrigado, fiquem com Deus, um abraço.